Sabedoria tibetana do movimento. Por que andar pela sala não são apenas passos? Um médico experiente, com longa prática, hoje chama a atenção para uma ação simples, mas profunda, que muitos ignoram ou subestimam seu verdadeiro potencial. Parece demasiado simples para ser eficaz, mas andar pela sala pode ser um elemento-chave para melhorar o bem-estar geral. Este movimento não exige esforço exaustivo, altas velocidades ou longas caminhadas. Observações de profissionais médicos e praticantes orientais mostram que é capaz de ativar mecanismos internos de regeneração e cura, mesmo sem sair de casa. Andar pela sala não é apenas uma forma de atividade física ou de manter a forma, mas um caminho acessível para fortalecer a saúde. Este material mostrará por que não é apenas um movimento sem sentido no espaço, mas uma forma de estimular delicadamente a circulação sanguínea, otimizar os processos respiratórios e neutralizar a tensão psicoemocional interna. Segundo especialistas, a maioria dos idosos acredita erroneamente que uma atividade mínima já é suficiente para manter o tônus. No entanto, o corpo humano, após os 60 anos, funciona com princípios diferentes. Ele requer impulsos específicos e delicados, e andar pela sala é um deles. De forma acessível, evitando terminologia excessiva, será explicado como realizar este movimento para obter o máximo efeito terapêutico, porque é muito mais benéfico do que se pensa, e quais mudanças positivas podem ser sentidas em poucos dias de prática regular. Pacientes frequentemente perguntam: nós nos movemos pela casa diariamente, vamos ao supermercado, subimos escadas. Por que então nos sentimos letárgicos e as forças diminuem? É aqui que reside um equívoco fundamental. Após os 60 anos, o corpo funciona de maneira diferente. Ele exige não apenas movimento, mas movimento consciente. Com a idade, há uma redução natural da massa muscular, diminuição da reatividade dos vasos sanguíneos a estímulos internos e externos, e o processo respiratório torna-se menos profundo e eficaz. Isso significa que as formas habituais de atividade física já não trazem o resultado de saúde esperado. As pessoas se movem, mas não ocorre uma recuperação completa do organismo. Elas andam, mas não conseguem atingir o nível anterior de vitalidade e energia. Um perigo particular na velhice é a crença de que um leve cansaço, sonolência aumentada ou sensação de peso na cabeça são a norma natural. Na verdade, são sinais. O corpo envia esses sinais delicadamente, mas com persistência. E quanto mais tempo esses sinais são ignorados, mais profundamente o problema se enraiza e se agrava. Em muitos, após uma caminhada, em vez da esperada onda de energia, surge apatia, sensação de peso nos membros inferiores e um desejo irresistível de deitar. Por que isso acontece? Porque a maioria dos movimentos se torna mecânica, desprovida do envolvimento ativo dos sistemas-chave do corpo, respiratório, linfático e nervoso. As pessoas andam, mas não há estimulação completa da circulação sanguínea. Elas se movem, mas as funções cognitivas e cardiovasculares não são ativadas. Como resultado, até mesmo uma caminhada comum se transforma em uma atividade vazia e improdutiva. A prática médica demonstra claramente: mais de 80% dos idosos que se queixam de fadiga crônica e perda de vitalidade, na verdade, não realizam um movimento completo, mas apenas se deslocam mecanicamente no espaço. Essa diferença é fundamental e colossal. É como comparar música harmoniosa com ruído caótico. Há sons, mas falta conteúdo profundo e benefício. A caminhada torna-se eficaz apenas quando ativa os processos respiratórios, melhora a coordenação dos movimentos e exige uma abordagem consciente. Sem isso, não só não contribui para o fortalecimento da saúde, como pode até agravar o estado de fadiga, especialmente na presença de distúrbios do fluxo sanguíneo periférico, varizes ou hipertensão arterial. Além disso, na velhice ocorrem modificações nos processos de distribuição de oxigênio. As células e tecidos do corpo o assimilam menos eficientemente, especialmente
se a respiração for superficial, é intermitente. Geralmente, a respiração durante esse movimento é caótica, superficial, sem qualquer controle consciente. Isso leva à hipóxia crônica e, portanto, ao surgimento de cefaleia, instabilidade da pressão arterial e diminuição das funções cognitivas. O organismo funciona em marcha lenta, sem o devido rendimento. E acontece que, apesar dos esforços aparentes, dos deslocamentos regulares e da ausência de inatividade prolongada, o bem-estar geral apenas piora progressivamente. Para que a caminhada realmente traga benefícios perceptíveis, é necessário abandonar a execução mecânica dessa ação. Especialistas frequentemente recomendam aos seus pacientes uma regra simples: é preferível dar menos passos, mas com total atenção às sensações no corpo, do que realizar muitos movimentos no automático. Quando uma pessoa ativa a consciência, controla a respiração e mantém a postura correta, mesmo alguns minutos se tornam um processo poderoso e profundamente curativo. E também é importante saber qual ritmo de movimento é o ideal, porque após os 60 anos, movimentos bruscos e rápidos geralmente causam mais danos do que benefícios. Um ritmo muito intenso pode causar sobrecarga excessiva no sistema cardiovascular, provocar falta de ar ou até tontura. Mas há uma boa notícia. Mesmo uma curta caminhada pela sala, se feita corretamente, pode se tornar uma verdadeira fonte de energia vital e tranquilidade interior. É sobre isso que trata nosso próximo passo, pois agora será apresentada uma fórmula simples, ativamente aplicada nos antigos mosteiros tibetanos. 7 passos, algumas respirações profundas, uma curta pausa. E todo o organismo entra em modo de recuperação ativa. Isso não é um ritual místico, mas uma prática cientificamente fundamentada e comprovada ao longo dos séculos. Resta apenas saber como realizar corretamente essa prática. A prática médica tem revelado repetidamente um erro típico e generalizado que quase todas as pessoas com mais de 60 anos cometem. Elas se esforçam diligentemente para manter a atividade, andam pela casa, realizam vários exercícios físicos, fazem esforços para manter o tônus geral do corpo, mas, no entanto, continuam a sentir fadiga crônica, sensação de peso no corpo e fraqueza geral, especialmente pela manhã. E eis a razão. Elas se movem, mas não ativam a circulação sanguínea. Parece impossível, não é? Afinal, o movimento já é uma ativação automática do fluxo sanguíneo. Na verdade, não. O que é especialmente relevante para a idade avançada. Com a idade, os vasos sanguíneos perdem a elasticidade anterior, os capilares se estreitam e o processo de retorno venoso diminui. O músculo cardíaco funciona sob carga aumentada, especialmente se houver hipertensão arterial, excesso de peso ou sedentarismo na história. Um simples deslocamento de um cômodo para outro, ou mesmo 15 minutos na rua, não proporcionam estimulação adequada da circulação sanguínea se não houver o envolvimento de mecanismos fisiológicos-chave, respiração diafragmática profunda, carga moderada nos músculos da panturrilha e da coxa, e alternância consciente das fases de movimento e repouso. É nisso que reside a essência profunda. A caminhada deve se tornar uma massagem interna e delicada para os vasos sanguíneos, e não apenas um deslocamento mecânico em linha reta. Quando uma pessoa simplesmente se move, sem controle da respiração e sem sentir o próprio corpo, o sangue não consegue circular plenamente. Ele flui como se estivesse de passagem, sem fornecer a saturação adequada aos órgãos e tecidos. O exemplo mais claro é a sensação de frio nas extremidades, mesmo após a atividade física. Isso indica que a circulação periférica não foi ativada. E é justamente a rede capilar, essa finíssima rede de minúsculos vasos, que é responsável pela nutrição adequada das células. E se o sangue não chega lá, o corpo entra em modo de economia de recursos, retarda os processos metabólicos, diminui a produção de energia vital e suprime as reações imunológicas. Externamente, isso se manifesta como fadiga crônica,
irritabilidade aumentada, distúrbios do sono, diminuição do apetite e da concentração. O sangue não é apenas um meio de transporte, é a própria vida, pulsando dentro de nós. E se não facilitarmos sua circulação completa, o corpo começa a acumular estagnação, especialmente em áreas desprovidas de trabalho muscular ativo, na pelve, cavidade abdominal e região lombar. Esta é a causa de constipação frequente, sensação de peso no abdômen e dores crônicas nas costas. Não seria exagero notar, muitas vezes, após simples recomendações para ativar a circulação sanguínea, as pessoas conseguiam se livrar de dores que as incomodavam por muitos anos, porque a causa principal não estava em patologias do sistema ósseo ou articular, mas na nutrição insuficiente dos tecidos causada pela estagnação do sangue. E é aqui que se revela o aspecto-chave. Como não apenas se mover, mas ativar a circulação sanguínea? A resposta reside na especificidade da execução dos movimentos. Eles devem ser ritmados, suaves, sem movimentos bruscos ou intermitentes. A pressa é inadequada aqui. Cada movimento é um sinal importante para os vasos sanguíneos, especialmente para as veias, que funcionam como uma bomba muscular. São as contrações dos músculos dos membros inferiores que promovem a ascensão do sangue venoso ao coração. Portanto, é de suma importância que o pé funcione ativamente durante a caminhada. Um rolamento suave do calcanhar para a ponta do pé, um passo ritmado, uma leve tensão do músculo da panturrilha, tudo isso é uma estimulação natural e eficaz do fluxo sanguíneo. Se a pessoa se move arrastando os pés ou faz tudo no automático, não haverá benefício perceptível. Mas se ela inclui a respiração no movimento, sente o peito se expandir, as pernas se contraírem, então um trabalho genuíno e profundo de todo o organismo é iniciado. A respiração desempenha um papel de importância exclusiva nesse processo. Quando a respiração é superficial, feita com o peito, o sangue é oxigenado apenas fragmentariamente. Mas a respiração diafragmática profunda atua como uma bomba suave e natural, auxiliando o retorno do sangue venoso ao músculo cardíaco. Isso é especialmente relevante na presença de varizes, insuficiência cardíaca ou tendência a edemas. Ou seja, para revigorar o sangue, é preciso não apenas se mover, mas também respirar corretamente e fazê-lo conscientemente, sentindo cada movimento do corpo e sem se distrair com fatores externos. Esta é a quintessência da abordagem tibetana para a saúde. Os movimentos são simples, mas com atenção aos detalhes, pois é a atenção e a consciência que restauram a conexão perdida entre a mente e o corpo físico. Observações médicas confirmam: aqueles que realizam ações mecanicamente raramente experimentam mudanças positivas notáveis no bem-estar geral, enquanto aqueles que começam a se mover conscientemente, mesmo que lentamente, frequentemente notam um aumento de vigor, diminuição da ansiedade e melhora na qualidade do sono. Isso não é um milagre, mas um processo fisiológico cientificamente comprovado. A circulação sanguínea é ativada e o corpo desperta para uma nova vida. Consequentemente, será apresentada a seguir uma prática simples, mas eficaz, que combina harmoniosamente respiração, movimento e fases de repouso. Esta é uma fórmula antiga, ativamente utilizada nos mosteiros tibetanos para a recuperação acelerada do organismo após doenças. E agora pode se tornar um apoio confiável na vida cotidiana. Isso não é um treino comum, mas um ritual profundo e curativo. E se feito corretamente, é capaz de transformar o bem-estar matinal, melhorar o estado emocional e, o mais importante, fortalecer significativamente a saúde. Quando soube pela primeira vez da prática dos 7 passos por colegas da medicina oriental, confesso que, inicialmente, a encarei como uma ação simbólica, desprovida de profundo sentido prático. Mas, quanto mais os especialistas se aprofundavam no estudo da abordagem tibetana para a saúde, mais claro se tornava.
Por trás da aparente simplicidade da forma, esconde-se um sistema fisiologicamente preciso e cuidadosamente calibrado. Não é apenas um conjunto de rituais esteticamente atraentes, mas uma compreensão profunda e sábia dos princípios de funcionamento do corpo humano após os 60 anos de idade. E esse conhecimento adquire especial relevância para aqueles que apresentam distúrbios circulatórios, baixo nível de energia vital, picos ocasionais de pressão arterial, ansiedade elevada e insônia crônica. A fórmula dos 7 passos representa um ciclo de recuperação curto, mas profundo. Não exige preparação física especial, gastos significativos de força ou muito tempo, mas pressupõe atenção e respeito ao próprio corpo. A essência deste ritual é a seguinte: a pessoa dá 7 passos em uma direção pela sala, então para, faz uma curta pausa, inspira lenta e profundamente. Depois se vira, dá novamente 7 passos e para de novo. Todos os movimentos são realizados de forma ritmada, sem pressa, com total concentração nas sensações nos pés, nas costas e no processo de respiração. Essa estrutura é surpreendentemente simples, mas nela reside uma lógica poderosa. 7 passos não é um número mágico, mas a duração ótima da fase de movimento que permite ativar grandes grupos musculares sem sobrecarregar o corpo. A pausa é um momento de transição no qual o corpo consegue registrar o resultado alcançado e o cérebro para de funcionar no modo automático. A virada é um elemento que contribui para a inclusão da coordenação dos movimentos e a manutenção do equilíbrio. Assim, em um curto período de tempo, várias das mais importantes sistemas do corpo são ativados simultaneamente: cardiovascular, respiratório, vestibular e neuromuscular. Por que isso é tão importante? Porque é a alternância de carga e pausa que proporciona o impulso necessário para a estimulação da circulação sanguínea. Em uma caminhada constante e monótona, o corpo entra em modo de economia de energia. Todas as ações são realizadas mecanicamente. Mas quando há uma mudança de fase, a atenção retorna às sensações no corpo, surge a consciência. O diafragma é ativado. Os músculos começam a trabalhar em sincronia. E isso já é uma qualidade de movimento completamente diferente. Isso não leva à fadiga, mas contribui para a recuperação. Muitos que experimentaram essa prática notam: surge uma sensação de calor nas mãos e nos pés, o humor melhora, a frequência cardíaca diminui e a respiração se torna mais profunda. E tudo isso é alcançado sem grandes esforços. Apenas 7 passos, uma pausa, respiração, uma virada. Parece nada de especial, mas o corpo começa a se envolver ativamente no trabalho, especialmente para aqueles que há muito não sentiam leveza nos movimentos. Deve-se dar atenção especial ao aspecto da respiração. Durante a parada, é extremamente importante fazer uma inspiração lenta pelo nariz, tentando direcionar o ar para a região abdominal, e uma expiração igualmente lenta pela boca. Não se deve fazer isso de forma brusca ou forçada. É melhor fazê-lo suavemente, calmamente, como se estivesse exalando a tensão acumulada. Graças à pausa, a respiração torna-se consciente, o que automaticamente contribui para a redução do nível de cortisol, o hormônio do estresse. Em idosos, seu excesso frequentemente provoca ansiedade aumentada, insônia e taquicardia. Portanto, mesmo uma pausa respiratória tão simples no ritual tem um poderoso efeito regulador. Isso é confirmado por dados científicos modernos. A combinação de movimento, parada e respiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelos processos de descanso, recuperação e alcance de um estado de calma. É extremamente importante não ter pressa. Na tradição tibetana, existia a crença: se você anda, ande. Se você respira, respire. Sem telefone, sem rádio, sem pensamentos sobre afazeres, apenas o passo, a respiração e a sensação do corpo. Esta é a verdadeira recuperação consciente. E é especialmente valiosa após os 60 anos,
quando o corpo já não lida com a pressão externa constante e exige outra forma de cuidado, não exaustiva, mas de apoio. Este ritual pode ser realizado de manhã, à tarde, à noite, a qualquer hora em que houver alguns minutos livres. O principal é fazê-lo regularmente, sem pressa e com total atenção. Então, mesmo em uma semana, mudanças significativas podem ser notadas. O corpo ficará mais vivo, o sono mais profundo, a pressão arterial mais estável. Muitos agora podem se perguntar: será que isso realmente funciona? A resposta é simples. Funciona quando feito corretamente e com respeito à própria idade. É por isso que, a seguir, será mostrado como este ritual pode ser adaptado à sua rotina diária. Quantos minutos são necessários para começar, o que fazer em caso de tontura e como iniciar suavemente essa prática, mesmo que a atividade física tenha sido ausente por muito tempo, porque o verdadeiro efeito começa justamente nesses detalhes. Agora que ficou claro que a caminhada comum nem sempre traz o benefício esperado e que a fórmula tibetana dos 7 passos proporciona a estrutura necessária, passemos à técnica de execução específica. Será detalhado como exatamente se deve andar pela sala para que, mesmo com fadiga crônica, quando não há forças para nada, o corpo receba o apoio necessário e se recupere. Esta prática não exige preparação especial. É ideal mesmo para aqueles que passam a maior parte do tempo em casa, que têm dificuldade em sair ou que apresentam baixa resistência física. O principal é a execução correta, onde o importante não é a força, mas a atenção minuciosa aos mínimos detalhes. A base da técnica é um passo calmo e consciente, no qual todo o corpo participa. Comece com a posição inicial. Pés na largura dos ombros, costas retas, ombros relaxados, braços soltos ao longo do corpo. Faça uma inspiração profunda pelo nariz, seguida de uma expiração lenta pela boca. Depois, comece o movimento. O primeiro passo é dado transferindo o peso do corpo para a frente, com um rolamento suave do calcanhar para a ponta do pé. Sinta como o pé toca o chão. Não se apresse. O segundo passo, o mesmo com a outra perna. 7 desses passos são realizados em um ritmo lento e uniforme. As costas permanecem retas, o olhar direcionado para a frente. Após o 7º passo, pare, inspire pelo nariz. Prenda a respiração por 2 segundos e expire suavemente pela boca. Respire suavemente, profundamente. Sinta o peito descer. Não se apresse em virar. Primeiro, fique parado calmamente. Depois, vire-se suavemente para o lado e novamente dê 7 passos. Toda a técnica é construída em um ritmo claro: movimento, pausa, respiração, virada, movimento. É um ritmo ao qual o corpo se acostuma rapidamente, e ele começa a funcionar como um metrônomo interno. Isso é especialmente importante para aqueles que vivem em estado de fadiga constante. O organismo, via de regra, está exausto não pela falta de energia, mas pelo seu vazamento para o estresse, tensão nervosa, sono ruim, pensamentos ansiosos. Esta técnica permite retomar o controle sobre si mesmo. Ela ativa suavemente os músculos, melhora a circulação sanguínea, satura os tecidos com oxigênio e, o mais importante, acalma o sistema nervoso. Você não esgota suas forças, mas restaura o que se perde no processo da vida comum. O próximo elemento importante é a posição das mãos. Durante a caminhada, é melhor manter as mãos soltas, levemente flexionadas nos cotovelos, sem pressioná-las contra o corpo. Elas podem se mover em ritmo com o passo, não de forma artificial, mas naturalmente. Isso ajuda a manter o equilíbrio e a envolver adicionalmente os músculos da cintura escapular. Se surgirem dificuldades, pode-se colocar uma mão no abdômen e outra no peito. Isso contribui para um melhor acompanhamento da respiração e da sensação do centro de gravidade. Quando a respiração é realizada corretamente, com a participação do diafragma, a pressão na caixa torácica muda, e isso ajuda o sangue venoso
a retornar ao coração de forma mais eficaz. Isso é especialmente importante para pessoas com varizes, edemas ou baixa atividade física. Mesmo com um volume mínimo de movimento, algumas sessões pela sala por dia ainda trarão um efeito perceptível. O principal é a regularidade. Preste atenção também à superfície do chão. É melhor andar descalço ou com meias macias. Isso melhora a sensibilidade dos pés, ativa as zonas reflexas e torna o passo mais controlado. Se houver problemas de equilíbrio, mova-se ao longo da parede ou coloque uma cadeira próxima para poder se apoiar, se necessário. Esta técnica não exige esforço, exige atenção e respeito ao próprio corpo. Após o primeiro minuto, muitos sentem uma sensação de calor interno, até mesmo um leve formigamento nos dedos. Isso é um sinal de que a circulação sanguínea foi ativada. A duração da prática varia de 5 a 15 minutos. Comece com pouco. É melhor fazer 2 ou 3 sessões por dia de 5 minutos do que tentar fazer meia hora de uma vez. Seu corpo agradecerá por uma carga suave e dosada. É assim que a medicina oriental funciona. Não pela pressão, mas pelo ajuste fino. Isso é especialmente relevante para idosos, onde cada movimento brusco pode causar sobrecarga, tontura ou um pico de pressão arterial. E aqui, ao contrário, ocorre a estabilização do estado. E mais um detalhe. É importante finalizar a prática corretamente. Após o último passo, não se deve sentar imediatamente. Fique em pé, respire, sinta seu corpo. Só então passe suavemente para o descanso. Isso consolida o efeito alcançado. Muitos pacientes, aplicando essa técnica regularmente, notaram que começam a acordar com mais facilidade. A sensação de pernas pesadas desaparece e o sono chega mais rapidamente à noite. Não é um resultado rápido, mas é duradouro. A seguir, será mostrado como mesmo um ritual desses por dia pode não apenas dar um impulso de energia, mas também influenciar positivamente o funcionamento do cérebro, a clareza do pensamento, a resistência ao estresse e até contribuir para a prevenção de mudanças relacionadas à idade. Serão analisadas as áreas do corpo que são especialmente importantes para ativar e como, através de um movimento simples, melhorar a memória e a atenção. Quando uma pessoa idosa começa a praticar regularmente o ritual da caminhada lenta, com respiração consciente, como foi detalhadamente analisado anteriormente, não apenas o bem-estar físico se altera, mas o estado da mente também começa a se transformar. Isso não é apenas uma sensação subjetiva, é um fato confirmado tanto por observações médicas quanto pela experiência pessoal de muitos pacientes. Após 1 ou 2 semanas de prática regular, a maioria melhora a concentração, a sensação de névoa na cabeça pela manhã desaparece e o nível de irritabilidade e ansiedade diminui. E a razão para isso é que tal ritual proporciona ao organismo exatamente o que mais lhe falta na velhice: previsibilidade, ritmo, quantidade suficiente de oxigênio e atenção consciente. Com a idade, a velocidade dos processos metabólicos no cérebro diminui, o suprimento sanguíneo piora, especialmente na área dos lobos frontais, que são responsáveis pela tomada de decisões, atenção e controle emocional. Quando uma pessoa vive em um regime de agitação constante, ruído de informações, ansiedades e falta de movimento regular, essas áreas do cérebro começam a funcionar de forma menos eficaz. É por isso que surgem esquecimento, confusão de pensamentos, diminuição da iniciativa. Mas quando um ritual, mesmo que curto, mas claro e consciente, aparece na rotina diária, o cérebro o percebe como uma âncora de estabilidade, especialmente quando nesse ritual se unem movimento, respiração, pausa e a sensação de controle sobre o próprio corpo. Durante essa caminhada, não apenas os músculos e vasos são ativados, mas também o sistema límbico do cérebro, que está intimamente ligado aos processos de memória e regulação emocional. O ritmo repetitivo dos passos, que se sincroniza harmoniosamente com os ciclos respiratórios, contribui para a estabilização do nível de cortisol, o principal hormônio do estresse.
Isso, por sua vez, permite que o córtex cerebral lide de forma mais eficaz com as cargas e desafios diários. Além disso, a respiração profunda e consciente melhora significativamente a oxigenação, ou seja, a saturação do sangue com oxigênio, o que afeta direta e substancialmente a funcionalidade dos neurônios. Afinal, não se deve esquecer que o cérebro humano consome até 20% de todo o oxigênio que entra no corpo, e quanto menos desse elemento vital ele recebe, mais rapidamente surge o estado de fadiga, aparece a sonolência e ocorre a confusão mental. Observações mostram como pessoas que por muitos anos sofreram da sensação de névoa interna e da sensação de que a cabeça não funciona, gradualmente recuperaram a clareza de pensamento. Alguns começaram sua prática com apenas 5 minutos por dia e, em uma semana, já notaram que era significativamente mais fácil se concentrar, surgiu o desejo de ler, de resolver tarefas domésticas com entusiasmo e de se comunicar ativamente com os outros. Isso pode parecer um detalhe insignificante, mas é justamente de tais, aparentemente, pequenas coisas que se compõem a qualidade de vida geral e, consequentemente, sua duração. Na tradição tibetana, desde tempos imemoriais, acreditava-se que a verdadeira saúde do corpo tem sua origem em um estado de espírito ordenado. E a prática da caminhada, por mais paradoxal que pareça, é um dos caminhos mais confiáveis para alcançar esse estado harmonioso. Muitos se perguntam: será que é tão simples assim? A resposta é afirmativa. Sim, é simples, mas com uma condição indispensável. Se for realizada regularmente, com profundo respeito por si mesmo, percebendo-a não como uma obrigação onerosa, mas como uma forma de apoio e cuidado com o próprio bem-estar. Não é uma questão de disciplina rigorosa, mas uma manifestação de bondade para com o seu corpo. Nisso reside toda a essência da abordagem oriental para a saúde. Não forçamos o corpo a nada, mas aprendemos a ouvir atentamente suas necessidades e sinais. É por isso que este ritual demonstra tanta eficácia. Ele não exige violência contra si mesmo, ele devolve à pessoa a sensação de controle e confiança em suas próprias forças. Mesmo que se comece com apenas 3 minutos de prática pela manhã e 3 minutos à noite, isso já trará um efeito positivo perceptível. E se este ritual for realizado diariamente, calmamente, com total atenção, em apenas um mês, será possível notar mudanças radicais no seu bem-estar. Surgirá leveza nos movimentos, estabilidade interna e, o mais importante, a pessoa se sentirá um apoio confiável para si mesma. Hoje, um tema importante foi concluído. Foi detalhadamente analisado como uma prática simples, mas ao mesmo tempo precisa e calibrada, pode apoiar eficazmente tanto o corpo físico quanto o estado mental. Estas não são apenas divagações teóricas. É um método testado pelo tempo e repetidamente confirmado pela aplicação prática. Recomenda-se sinceramente experimentar esta prática e sentir seus efeitos benéficos em si mesmo.